E o 20º mandamento é: terás Deus por juiz e legislador do casamento de vocês. O que isso quer dizer? Vamos entender como que funciona a sociedade, como que funciona, por exemplo, um esporte. E basicamente todo tipo de sociedade, de organização onde há mais que uma pessoa. A base desse funcionamento é uma lei, ou seja, algum tipo de legislação, a constituição do país ou as regras do jogo, né, ou o conjunto de leis que uma empresa tem, a sua conduta, o que ela exige dos seus funcionários. De forma que, sem leis, não há como haver uma sociedade, porque senão um ia transpor no direito do outro. Então, no casamento, da mesma forma, vocês precisam ter as leis, as regras. Nós temos falado até aqui dos mandamentos, que não deixam de ser esse tipo de leis ou regras que regem um bom relacionamento. Né? Se vocês aplicarem essas leis, se vocês abraçarem essas leis para o casamento de vocês e obedecerem-as, então vocês com certeza terão a felicidade, a civilização no casamento e muitos outros benefícios. Agora, onde há lei, tem que haver uma corte. Né? Porque disputas haverão. Apesar das leis, sempre vai haver um que acha que está sendo punido ou está sofrendo dano, o outro está tirando vantagem, tirando seus direitos, enfim. Então há necessidade de uma corte. E onde há corte tem que haver um juiz. Um juiz. E é aí que vem o nosso mandamento de hoje. Por quê? Porque normalmente você quer ser o seu juiz. Você quer ser o seu advogado e juiz ao mesmo tempo. E legislador também. Quer combinar todas as funções. E para um casamento funcionar, você precisa de um outro juiz, que não seja o seu marido, nem você. Ou vice-versa. Né? Então, quem é esse juiz? Deus. Deus é que é o juiz. Ou seja, quando vocês chegam naquele momento, numa discussão, vocês já falaram tudo, não sabe o que mais, ok, eu quero assim, você quer assim, para onde a gente vai agora? Como que quem vai conseguir o que quer aqui dessa discussão? Aí é que entra o juiz, que é alguém de fora, que vê a situação de cima, de fora, não está relacionado emocionalmente ali naquela situação, e pode então discernir o que é melhor para o casal, não necessariamente para um somente, mas para o casal. Que vai manter a lei, né? Que vai observar o que a lei diz e então definir o que os envolvidos têm que seguir, que é o que diz a lei. Então no casamento, vocês terão momentos em que vocês vão discordar. Você tem a sua opinião, a sua maneira de pensar, o seu parceiro tem outra opinião. Quem que vai ceder? Quem que vai estar certo? Pois é, quando os dois têm Deus por juiz e legislador no casamento, então os dois já não vivem mais como fazedores da própria lei. Eles se submetem à Constituição, ou seja, ao conjunto de leis de Deus, que regem o convívio dos dois. Então, por exemplo, no nosso casamento, nós já tivemos situações em que nós discordamos um do outro, que eu tinha minha opinião bem definida e não estava preparado para mudar, e vice-versa, ela também. Como que a gente resolveu o impasse? Nós resolvemos o impasse, os dois olhando e perguntando o que Deus fala a esse respeito. O que Deus quer que nós façamos a esse respeito. Então, quando nós buscamos na lei de Deus e deixamos Ele ser o nosso legislador e também o nosso juiz, então aquela disputa é resolvida. Às vezes, por uma aparente perda de um dos dois, né? Às vezes eu vou ter que ceder porque eu estou errado, eu vejo diante da lei de Deus que eu estou quebrando alguma lei que Ele determinou que eu não deveria.
ou vice-versa, ela terá que ceder, e às vezes a gente vai ficar igual na corte. Quando o juiz dá em favor de uma pessoa, o que perdeu fica pensando, vou apelar, não aceito isso, né? A pessoa fica triste. Mas, ainda que a tristeza venha temporariamente, no final a gente acaba vendo que aquela lei de Deus foi o melhor para o casamento. Agora você entende por que às vezes há muita frustração da parte daquele que tem Deus como juiz em sua vida, que é casado com alguém que não tem Deus em sua vida. Né? Então, essa é uma frustração muito, muito grande, porque é injusto. Né? Um está debaixo das leis de Deus, e o outro não quer estar debaixo de lei de ninguém, não quer se submeter a Deus, não vê Deus, não vê importância em ter Deus, e aí então fica naquela dificuldade de chegar a um acordo. Pois é, mas Deus não é injusto. Aquela pessoa que serve a Deus e o cônjuge não serve, a lei de Deus também tem a sua previsão para situações assim. Então, inicialmente, Deus orienta a pessoa que crê nele, que é casada com alguém que não crê, que ela primeiramente dê o testemunho, que ela primeiramente dê o exemplo, que ela faça a sua parte. Claro que, se você ainda é solteiro, você deve procurar não entrar nessa relação. Porque se você entrar numa relação onde você crê em Deus, você subscreve a um conjunto de leis, as leis de Deus, e o teu parceiro não, você vai estar pedindo problema. Isso realmente vai ser problema. Né? É igual o teu vizinho não respeita as leis, você respeita. Quer dizer, injustiça. Então, não entre nessa situação se você está solteiro. Agora, se você já está, o que Deus determina é que você tem que fazer a sua parte, você tem que dar o exemplo, você tem que cuidar e dar o exemplo. Mas a lei de Deus também não exige que você venha sofrer dano nas mãos de uma pessoa que não teme a Ele. Ou seja, se essa pessoa não crê em Deus, tá bom, Deus não obriga ninguém a crer nele, mas se essa pessoa começa a te ferir, ela começa a te prejudicar, ela começa a pisar em você, te humilhar, ela começa a te abusar, fazer de tirar forma vantagem de você. Fazer de forma que a tua própria vida começa a ficar em risco, a tua própria salvação, a tua fé em Deus começa a ficar em risco, aí Deus te exonera das mãos dessa pessoa, desse tirano, dessa pessoa que tem uma dureza de coração muito grande. Então, mesmo assim, Deus é justo juiz, né? Mas sempre tem também a opção ou a alternativa dessa pessoa que crê em Deus de clamar a Ele, porque Deus é juiz, Ele vai fazer justiça. Pode ter certeza que alguém que faz injustiça com alguém que é de Deus vai ter que responder ao próprio Deus, mesmo não crendo nele. Tá? Então, resumindo, se vocês tiverem Deus como juiz e legislador da vida de vocês, então vocês não vão mais viver das suas próprias cabeças, dos seus próprios desejos e vontades. Eu quero isso, mas eu acho aquilo, eu penso aquilo outro. Isso é receita para ter problema no casamento. O certo, o seguro, o garantido é vocês dois dizerem assim, vamos fazer conforme Deus fala, conforme a lei de Deus. Se vocês fizerem isso, então vocês estarão blindando, protegendo o casamento de vocês e resolvendo as disputas. Né? É uma fácil resolução de disputas, qualquer briga no casamento. Tá bom? Só falta um mandamento, você vai assistir até o fim? Vamos ver. Até o próximo vídeo.